Rapaziada, o Flamengo agora tá de olho no Breno Bidon do Corinthians. Jogador jovem, em alta, decisivo, foi decisivo agora na Copa do Brasil contra o Vasco. E claro, agora no radar do Mengão. Mas será que o Flamengo vai conseguir fechar essa contratação? Cara, o que eu tenho visto é o seguinte: os dirigentes dos outros clubes estão endurecendo muito quando o assunto é vender para o Flamengo. Por que será? Porque o Flamengo está forte, virou rival direto de todo mundo, virou rival direto do Cruzeiro, do Palmeiras, do Atlético, do Corinthians. Então todo mundo que vai vender para o Flamengo pensa duas vezes, porque o Flamengo está levando tudo. E ainda mais depois que o BAP falou que tem 1 bilhão para gastar, ninguém quer ser o clube que vai entregar um talento como o Breno Bidon para alguém que já está no topo. E também, se eles podem tirar um cascalinho a mais do Flamengo, então eles vão fazer jogo duro para poder tentar tirar o máximo de dinheiro do Flamengo. Parece que o Corinthians só vai vender no valor da multa. Então, o mercado está totalmente diferente esse ano. Então, vamos desembolar esse assunto aqui? Experiência. Pedro Ivo. Seguinte, vamos mudar de assunto. Mas o Flamengo segue na pauta. Eu ainda tô meio Tá de olho no Bidon? Como é que é? É o que os colegas não contam. Então, mas aí eu quero... Opa. Então, só que daí eu te pergunto... Bom jogador. Eu te pergunto, quando o Flamengo olha um jogador de outro time brasileiro, a torcida adversária lamenta, que ela fala, já era. Se os caras vierem para comprar, eles compram. E aí, Breno Bidon? Eu falei exatamente o contrário, né? Porque estão endurecendo demais, sabendo que o Flamengo é um rival direto, é um candidato a ganhar todos os títulos. E também com a fala do BAP, o Flamengo tem dinheiro. Então eles querem segurar ao máximo os jogadores para o Flamengo poder gastar mais. Então só vender mesmo para o Flamengo se o valor for lá em cima. Depende. O Flamengo está interessado no Bidon para reforçar o seu elenco ou agora o Flamengo pensa sempre no 2 em 1? Reforçar o elenco e enfraquecer a concorrente? Sim, eu acho que isso está muito claro que é uma política, né? O Flamengo colocou no radar o Caio Jorge, então, o Flamengo colocou no radar o Marcos Antônio, coloca no radar o Breno Bidon. É aquela história assim, quem está bem, quem está em alta? Tem muita gente do Palmeiras em alta, talvez seja mais difícil tirar do Palmeiras. Olha, mas tem gente do Corinthians em alta. Lá eu posso ir oferecer alguma coisa. A propaganda fala o seguinte, quer pagar quanto? O Flamengo já chega assim. Mas o Flamengo hoje tem essa condição. Pé na porta. Sim. O Flamengo hoje é quase que o predador do mercado brasileiro. É o Bayern? Eu acho que talvez a gente precise esperar uns anos. Porque a gente também teve esse debate de Bayern alguns anos atrás, o Flamengo passou 23, 24, sabe, na água ali. 25 foi muito bem. E aí é uma manutenção de treinador, é uma projeção de aumento ainda, né? Maior de receita, a gente está falando de quase 2 bi, passando de 2 bi, caminha tudo para você conjugar trabalho com poderio financeiro. Aí você pode falar que é o Bayern, mas aí eu acho que o Flamengo também quase sempre ele nos mostra que a gente pode ter um pouco de cautela, porque a gente se tropeça ali nas próprias pernas, aí tem o Felipe Luiz que demora para renovar, então fica perto ali de uma coisa, de um desgaste, mas agora a coisa voltou para o trilho, acho que dá um pouquinho, para esperar um pouquinho de tempo para falar em ser o Bayern do Brasil. Agora o Breno Bidon é isso, é parte dessa política. Está em destaque, está em evidência, tem uma condição de oferecer algo melhor ao Corinthians, ao jogador do que o Corinthians, e tem condição de fazer esse pagamento, o Breno Bidon termina a temporada em alta. Aquele lance dele na final contra o Vasco, a atuação dele na partida da volta Maracanã, o jogo do título, coloca ele em evidência. Eu acho que dá um salto ali de um grande talento que já vinha despontando. Sempre se falou muito do potencial do Breno Bidon. Talvez faltasse esse carimbo de um cara que pode decidir num jogo grande. Ele dá um salto ali que eu acho que o Flamengo também olhou, como muita gente olhou. E o Flamengo hoje ele tem um poder ali de, assim como um time médio da Europa, talvez, virar e falar, eu quero esse jogador. Eu acho que é mais um... É um potencial de mercado nesse radar. Sim. Vai te entregar dentro de campo, pode te entregar uma revenda daqui a um tempo, e é aquela história que o BAP e o Felipe Luiz falam, né? O Flamengo quer ter 2 times. Um time dele já é muito melhor que os outros. O Flamengo quer ter 2 times muito melhor do que os outros. Acho que o Breno Bidon entraria nesse pacote aí. Você vai ter quase 2 jogadores de altíssimo nível por posição. Agora, o Corinthians não é o Pedrinho BH. Como assim? O que você quer dizer com isso? O Pedrinho BH ele tem condição de virar e falar, eu não quero 30 milhões de dinheiro, só vendo por 50. O Corinthians, talvez em algum momento, ele se mostre um pouco mais vulnerável para uma investida do Flamengo. O Flamengo hoje, é o que eu falei, é o predador. Ele vai na Gulosão. caça... Como é que é? Gulosão.
Você gosta, né? Não, é que o jeito que você tá falando aí... Não, vai chegar, vai tomar conta, eu entendi. Não, é que realmente, no Cruzeiro... É a lei do mercado. Você chega lá no seu bairro, no bairro nobre... Oferta e demanda. Já foi mais. É a lei do mercado. Aí você chega lá, tem uma baita casa. Só que nessa baita casa... Mora um cara lá, mora uma família, uma moça lá, que ela tá bem de vida, não tá preocupado em vender a casa. Quer vender a você casa. vai ter que gastar um pouquinho mais de saliva e de Aí dinheiro. você vai procurar um imóvel que o pessoal quer vender. Aí você vai pra rua do lado. E aí? Tá um amigo lá, com dívida, vendendo o almoço para pagar a janta, com as calças caindo. Eita. Então ele tem um imóvel. Então ele pode vender, ele tá querendo vender aquilo e fazer um dinheiro desesperadamente. A negociação é mais fácil, porque você tem dinheiro no bolso. Você é o Rafael Prates. Você é o dono do pedaço. Tem que ver aí, eu acho que nesse caso, talvez o Flamengo possa dar um bote de uma maneira um pouco mais, não fácil, mas ter menos trabalho do que, por exemplo, no caso do Caio Jorge, que ele não conseguiu. E aí, o que vocês acham dessa história toda? Eu tenho uma tese, eu concordo com o Prates sobre o Flamengo ser gulosão, só que eu acho que ele tem um foco nos meninos, Óbvio. nos garotos. Tem condição de rever. Inclusive, é uma nova política do Flamengo. O Flamengo contratou vários jogadores de destaque, Sim. alguns com mais de 30 anos, jogadores veteranos, jogadores consagrados. É uma diferença em relação ao Palmeiras do Abel. Sim. O Abel sempre tenta rejuvenescer o Palmeiras, manter um Palmeiras ali com um jogo intenso, com caras mais jovens. Aí eu tava vendo aqui, Vitão, zagueiro do Inter, 25 anos. Brazão, goleiro do Santos, 25 anos. Para goleiro é muito jovem. Acho que é bom deixar o Brasil onde tá. Caio Jorge, 23 anos. Breno Bidon, 20 anos. São jogadores que rendem esportivamente e têm potencial de revenda. Né? Exatamente. O Flamengo está buscando jogadores de até 25 anos. É o que o mercado está dizendo. O Flamengo está tentando contratar jogadores que desfalcariam outros concorrentes aqui do Brasil e teriam poder de revenda. Durante muito tempo, clubes portugueses, o Porto fazia muito bem isso, contratava jogador aqui jovem e revendia na Europa. Às vezes o Ajax, o PSV na Holanda... Casimiro foi um caso, né? Então, o Flamengo, para mim, agora, ele tem uma lógica de mercado. Eu tenho dinheiro pra caramba, então eu vou comprar jogadores jovens, destaques jovens dos times brasileiros, e aí, além de eu me reforçar e enfraquecer o rival, eu ainda posso lucrar com isso com uma revenda. Então, para mim, é uma lógica. O Flamengo, diferentemente de anos anteriores, não vai pegar trintão, não vai pegar jogador cobra consagrado ali, os De La Cruz da vida, Jorginho, Saúl, esses caras. Assim, o foco agora é de dominação completa do mercado sul-americano, com jogadores jovens que podem dar dinheiro para o Flamengo. E eu acho que tem uma questão de característica do próprio treinador também, né? Um jogo de intensidade, de que você exige ali quase 70, 80 jogos na temporada, você precisa de jogadores que te entreguem uma condição que jogadores de um pouco mais de idade já não entregariam. Então, acho que está tudo atrelado. Mas é isso, assim, o Flamengo deu o recado de que tem o dinheiro. Os clubes que estão mais organizados, eles dão um recado que, se não der o que eles acham que vale, não vai vender. Outros clubes que talvez precisem de dinheiro, talvez vejam como uma boa opção abrir mão. Em relação ao Brasão que citou, vou aproveitar e trazer a informação de que representantes do jogador estariam conversando. Conversei com o staff do jogador, empresário do jogador aqui no Brasil, não há conversas. O Brasão informou a diretoria do Santos que está feliz no clube e que vai permanecer no clube. Se quiser vender, aí é uma parte do clube. E aí a gente vai conversar com o clube fala que entende que ele tem um valor de mercado e que se esse valor não for batido pelo Flamengo, ele não vai ser vendido. O Marcos Antônio, só para falar, também tem 25 anos. Eu pensei que ele era mais velho. Ele tem uma cara já mais experiente, mais rodado, Olásio e tal, mas ele tem 25 anos só. E tem uma outra situação aí que eu acho que acontece, e me parece que o ambiente interno possa ter alguma alteração, que é o seguinte: esses jogadores, por mais que eles fiquem ou permaneçam no lugar que eles estão, o empresário fala, eles leem, eles são informados. Sim. Quer ou não, muitos ficam mexidos com isso. Claro. E às vezes o jogador recebe uma proposta via empresário que, olha, o clube não aceitou, mas se você for para lá vai ganhar 3 vezes mais. Eu acho que para o clube que fica com o atleta, para administrar, não é tão simples assim. Então, assim, claro que ontem, a gente falou aqui do Pedrinho do BH, do Cruzeiro. Avisou todo mundo, o Caio Jorge vai ficar, não vamos vender e tal. Como que ficou o Caio Jorge com essa situação? Ele ficou mexido de alguma maneira? Porque, Felipe, não é todo mundo que reage igual. Claro. Concorda comigo? Você tem um grande contrato. Você tem a chance de ter um contrato ainda melhor. O grande treinador do futebol brasileiro no ano anterior, que é o Felipe Luiz, ligou dizendo que quer você. E aí? Eu acho que isso pode mexer com o jogador, mesmo ele ficando no seu clube.
Você não sabe como vai ser a reação dele. Olha, ele ficou. E isso tudo porque bem. você está citando um que tem um horizonte razoavelmente positivo. Mas vamos pegar Bidon e o Maicon com a história do Galo, por exemplo, que é outra coisa. Tudo bem que aí não é igual, mas vamos focar no Bidon. É o cara olhar e falar assim, não, eu gosto, eu sou grato, Corinthians, ganhamos. Jogo num mas, pô, o Fabinho gigante. Soldado, que os jogadores gostavam, sai. A coisa não sei se vai... Tem muita coisa envolvida, porque o Bidon acho que também é uma condução de carreira, porque aí entra uma decisão de staff, de jogador, de família. Será que ele quer esse primeiro movimento de mercado para o Brasil? Se ele já quer para a Europa, se o empresário sinaliza que tem para a Europa, tem para cá para o Brasil, é uma opção dele de vida, de carreira ou não. Pô, eu quero ir para o Flamengo, porque já ouviu o jogador falar, não, estou indo para o Flamengo porque eu quero ganhar tudo, quero disputar título, É delicado também isso. Então, acho que entra muito mais nesse papo. O Maicon é muito mais um contrato mais longo. Sim. Uma outra etapa de carreira. Mas isso tudo entra no balaio e, para mim, vai dialogar tudo com a vulnerabilidade de Santos e Corinthians, por exemplo, nesses momentos. Acho até que o Corinthians, nesse caso, comparando com o Brasão, que a Nath trouxe, ele está até um pouco mais vulnerável. Um pouco mais vulnerável do ponto de vista de o que você oferece hoje, para além do que o Bidon já viveu, que é esse... Realmente, o Corinthians está devendo até as calças, né? Deve muito dinheiro. E se o Flamengo chegar lá nos 15 milhões de euros para o Bidon, transferência interna, mercado brasileiro, cara, é um valor muito alto e é uma promessa ainda, né? Jogou muito bem esse ano, se destacou aí na final, mas para uma transferência dessa interna, eu vejo ele ainda como não é real. Não sabe se realmente vai firmar e se vai continuar arrebentando. Diferente do Caio Jorge, que mostrou uma consistência maior esse ano. Mas mesmo assim, no Caio Jorge aí já para dar acima de 30 milhões também, 30 milhões já estava achando muita grana. Então dá 24 mais Cebolinha, para mim já estava fora. Agora, a aposta vale? Eu acho que vale. Parece ser muito bom jogador. Não vi muitos jogos dele, mas o pouco que eu vi eu gostei. Então eu acho que vale a pena o investimento e é o que está falando aí, né? De enfraquecer um rival direto, né? Se bem que apesar do Corinthians não estar disputando momentaneamente com a gente, mas futuramente pode vir a estar, né? Então vamos terminar de assistir essa parte aí do Flamengo no mercado e o Breno Bidon. Formado ali, identificação, o ambiente, a torcida, os títulos que você buscou. Tá, e o passo além para esse menino de muito potencial? O que você falou, ele lê, ele sabe, ele entende onde ele pode chegar. O empresário fala com ele todo dia. Claro. Isso não tem hoje como eu a gente controlar. Eu acho que não tem nenhuma notícia pior para um clube do que saber que um jogador de valor seu recebeu assédio do Flamengo, por exemplo. Poderia ser do Palmeiras, mas o Flamengo tá precisando de dinheiro, o Flamengo, opa! Não, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas é um ativo que retorna. Agora imagina o Corinthians com a dificuldade que tem para repor. Você perdeu um cara desse, você sabe. Tudo bem, eu concordo. Tem um valor, se for 15 milhões de euros. O Flamengo inflaciona, né? Não, Porque o Bidon ali, eu acho que ele só repõe se ele tiver algo semelhante na base. É isso. E é o mercado comprar. Então, esse lado que eles estão falando, o Flamengo posiciona e quer. E aí vai levar, não está bem assim não, porque os times rivais estão tentando segurar ao máximo os seus jogadores para não fortalecer mais o Flamengo. E o outro lado também, que o Bap falou que está com dinheiro, então prova que você está com dinheiro, então levanta mais a sua oferta. Se eu venderia por 10 para o Flamengo não vendo. O Flamengo eu vou vender só por 15. Então isso daí tem os dois lados da moeda. Só que o Flamengo também não é otário. Eu estou com dinheiro, mas não vou pagar R$100 numa mariola. Não tem. E o Corinthians pode, tem a possibilidade de perder o Maicon também, né? Mais um jogador de setor, né? Pensando no setor ali de meio de campo. Vamos falar um pouco desse Corinthians, né? Ganha a Copa do Brasil, mano, aos trancos e barrancos, mas o saldo final não é modelo, mas o saldo final acho que melhor do que esportivamente. Exatamente, vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Tem ali uma base, uma espinha competitiva, com os seus problemas, mas competitiva ali. Só que Então, pessoal, aqui agora eles vão começar a falar de Corinthians, né? Não é o nosso foco, apesar de estar falando do Corinthians, né? Do Breno Bidon no Flamengo, contratação do Flamengo. Então, a pergunta que eu quero falar para vocês, o que vocês acham dessa possível contratação, Breno Bidon no Flamengo? Deixe seu comentário aí. Você acha que vai ser uma boa contratação? Você acha que não, que é muito jovem ainda, o valor muito alto? Teria que ir um outro jogador? Qual jogador você acha que o Flamengo deveria contratar? Deixe seu comentário aí. Então, conforme eu falei,
Estamos aqui falando principalmente de Flamengo, mas o intuito é falar de todos os times, não só de Flamengo, mas por estratégicas do YouTube, venho sendo forçado a falar somente do clube do meu coração, que é o Flamengo. Então isso daí também é bom, né? Mas então pode ver que eu sempre também procuro me manter neutro, apesar de que é difícil você não ser um pouco clubista, né? Quando você tem o seu time de coração, mas eu tento ser o mais imparcial possível nos meus comentários. Então, para vocês saberem, meu nome é Carlos Marim, que eu não falei no começo, meu nome é Carlos Marim, canal de pai para filho, então também sempre vou estar falando aqui, trazendo meu filho aqui, o Cadu, nesse momento não, que é um momento chato, né, de mercado da bola, então quando tiver algumas matérias mais interessantes, jogos rolando, o Cadu vai estar voltando aqui para ele estar conversando com vocês e tá dando as opiniões dele. Olha, o moleque sabe de futebol, ele fez 7 anos agora, mas ele gosta de futebol, gosta de assistir os jogos. Às vezes ele fala uns negócios assim, eu fico assim, como é que ele sabe disso? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal para ajudar a gente, deixe seu like e deixe seu joinha, como diria o Cadu. Valeu, pessoal.